como estão todos? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Nós voltamos, cá estamos novamente para mais um Dois Complica. Estamos muito felizes pelo feedback que nós obtivemos em relação aos 2 outros vídeos. Queremos agradecer a todos que viram e que se identificaram com o que foi dito lá. Nós hoje hoje é dia de São Cosme e São Damião, e nós começamos com uma notícia um pouco não tão assim, meio para nós um pouco triste, porque nós vivemos num condomínio que tem uma festa anual de São Cosme e São Damião que até então era super concorrida. O condomínio que nós vivemos é grande, tem vários blocos, então várias pessoas comemoram essa data fazendo aquele clássico pacotinho de doces e distribuindo para as crianças. Nos últimos anos, essa festa para nos impressionava muito, porque muita gente entra ali, muita gente procura, muita criança, muita confusão, muita bagunça. Em volta, da própria comunidade em volta também, as crianças entram e aquela farra, aquela gritaria. Muito legal. Aí hoje saímos e estranhamos que não estivesse assim. Quando saímos agora há pouco de casa, o condomínio tá muito calmo. O condomínio estava muito calmo, só havia umas crianças assim, poucas crianças que a gente já conhece ali à procura dos docezinhos. Aí nós fomos nos informar com o porteiro que nos abriu a porta estava muito fechada, o portão principal estava muito fechado de uma das portarias. E ficamos sabendo com tristeza que a administração do condomínio proibiu a entrada de gente que não fossem de fora, que não fossem moradores do condomínio. Que não fossem moradores do condomínio. Inclusive, na hora que estávamos saindo, haviam duas crianças que estavam indo falar assim com o porteiro, assim um aspecto assim muito simplesinho, com uma camisa da escola. Aí o porteiro, depois é que nós entendemos o que estava se passando, o porteiro estava dizendo a eles que eles não poderiam entrar para buscar os doces. O que eu percebi, assim, o que eu percebi do porteiro, ele estava bastante sem graça em falar com a criança, muito provavelmente é pai também, né? Ele estava bem sem graça, ele não estava numa atitude incisiva, sabe? Ele estava falando baixinho, comprometido, estava meio comprometido. Muito sem graça, assim, percebi. E isso, cara, fez muito mal pra gente. Pra mim, na hora, fez muito mal, porque a gente deveria viver um momento de inclusão, sobretudo na vida, né? A gente ouve tantas coisas relacionadas à inclusão sexual, a tantas mudanças de orientação sexual, e o quanto que a gente precisa respeitar e estar aberto a tanta coisa que tem acontecido. E a gente está falando de uma exclusão social de crianças ou de adultos, o que quer que seja, que não deveria acontecer. Hoje é uma festa, é um dia de festa, né? Quem é devoto, quem não é, mas enfim, quem conhece a história de Cosme, Damião, vive o dia de hoje com muita alegria, com um sentimento de dever, com uma responsabilidade pelo outro, de fazer o bem, de fazer o bem, sabe? Então, disso que se trata essa festa. Essa comemoração de hoje fala-se, sobretudo, de 2 pessoas que faziam bem aos outros. Eles eram médicos, parece que eram médicos, Cosme e Damião, e que faziam isso, curavam as pessoas, oravam pelas pessoas. Eram médicos que viraram missionários e que curavam as doenças da alma e curavam as doenças físicas também. Aquilo que nos entristeceu foi que, lá no caso da pessoa que decidiu por essa atitude de fechar os portões, as crianças próximas que vivem aqui, que se calhar vivem num lugar simples, lugares que não pior que o nosso, talvez assim, né? Provavelmente condição, exatamente. E viam aquela festa como uma oportunidade de buscar doces legais e estar num lugar melhor, ficaram vetados disso, e a nós nos entristece, e nós não queríamos que isso tivesse acontecido, e por nós os portões encontrariam-se abertos para que todo mundo pudesse festejar a mensagem para o nosso condomínio, a mensagem para a nossa administração, a mensagem para quem quer que seja que tenha tomado essa decisão, por qualquer que seja o motivo. Pode não ter sido motivo de separação das crianças, mas foi o que aconteceu. Pode ter sido vamos poupar o condomínio porque está em guerra, o que quer que seja. A mensagem foi uma infeliz decisão. A gente não deveria viver um momento de exclusão do que quer que seja. A gente deveria viver um momento de inclusão. Essa mensagem que ficou para esse menininho no portão, um menino que bate muito provavelmente na minha cintura, é uma mensagem de, cara, aqui você não pode entrar.
aqui você não é bem-vindo, você não merece estar aqui, você não merece conviver com essas crianças, você não merece pegar doces desse condomínio. Ou pelo menos não tem o direito, né? Você não merece, você não tem o direito, o que quer que seja, mas a mensagem para ele é uma mensagem de não, aqui não. Então, parece dramático, mas não é dramático. A gente sabe que são essas mensagens que entram no nosso inconsciente, são essas mensagens que muitas vezes definem as atitudes que a gente vai ter na vida, porque essas mensagens, elas viram crenças, e viram crenças que nos limitam, né? Então esse menino, muito provavelmente, daqui pra frente, vai encontrar outras situações que ele mesmo vai se sentir no movimento de se separar. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Cara, todo mundo pode tudo. Ficamos o mundo tristes. É livre, a gente deveria viver uma liberdade e principalmente um processo de inclusão. Ficamos então, tristes. A gente está muito chateado com a decisão do nosso condomínio e a gente queria... A administração do condomínio, porque atenção, nós não representa aquilo que se passa na cabeça das pessoas que lá vivem. Sim, não sei. Entretanto, não sei o que representa. Grande parte até se calhar representa. Não sei, não conheço. Não nos representa a nós, por exemplo. Não me representa. Assim, a mim não me representa, mas enfim. É isso. E nós estamos aqui Feliz hoje. Dia de Cosme e Damião para todo mundo. Um excelente dia de Cosme e Damião e doce para todo mundo em todos os lugares. Queremos que todos tenham direito aí de pegar doce onde quer que seja. Nós estávamos lendo outro dia uma matéria muito interessante falando sobre a quantidade de divórcios que aumentou drasticamente nos últimos anos. A propósito, Descomplica, na verdade, tem essa finalidade de falar sobre questões relativas a relacionamento, né? Divórcio é um aspecto do relacionamento, é quando as pessoas decidem não continuarem juntas. Então, nós estivemos lendo sobre esse assunto e nos criou uma certa curiosidade de comentar aqui no nosso canal esse aspecto de o porquê que aumentou drasticamente a quantidade de divórcios no Brasil nos últimos 10 anos. Quantos anos era que era? Desde 2000 e quanto? De 2004, a pesquisa que a gente leu foi que de 2004 até 2014, em uma década, o número de divórcios aumentou em 160%. Muitíssimo. Saiu de 140 para 340, alguma coisa relacionada sobre isso. E o que a gente estava lendo e tentando entender é o porquê, quais foram os motivos que levaram a esse aumento drástico, incrível, né? Parte da pesquisa que a gente leu fala de um motivo técnico, né, de motivo voltado a processo. Era muito mais difícil, há algum tempo atrás, você entrar com um processo judicial solicitando um divórcio e isso sair assim, do dia para a noite, né? Então, e que outras implicações o processo trazia para esse casal, né? Responsabilizava os dois, tinha uma questão muito séria relacionada aos filhos, quem ficaria com a criança, divisão de bens. Normalmente entrava-se com o processo, as coisas só aconteciam um ano depois. Então muita gente não tomava essa decisão por conta da questão burocrática, né? Do tempo que isso levaria, dessas implicações burocráticas na rotina da família. Hoje em dia esse processo agilizou-se. O que hoje em dia já não acontece. Hoje em dia você decidiu que você não quer mais continuar junto, você entra num cartório, enfim, responsável no cartório que tem esse direcionamento, dá lá os seus motivos, abre seu processo, entra em comum acordo e a guarda é compartilhada e é muito mais fácil. E a famosa incompatibilidade de gênios. Não é só esse motivo, né? Incompatibilidade de gêneros. Existem milhões de outros motivos que você pode levar. Você pode dizer que você não quer mais conviver com a pessoa, você não é obrigado mais a conviver com ninguém, né? Então, quaisquer que sejam os motivos que você leve, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir oficializar uma separação judicialmente sem que haja implicações até para a criança. A criança vai ficar metade com o pai, vai ficar metade com a mãe, vai continuar tendo uma rotina normal, desde que os pais tenham esse nível de maturidade, né? Que fique claro, a criança continua tendo aí uma rotina normal. E a gente leu que não é só isso, né? Não é porque juridicamente está mais fácil, né? Desburocratizou, se a gente pode dizer, que todo mundo decidiu se divorciar. Existem outros critérios. Existe a questão também da procura pela satisfação pessoal no relacionamento. Ou seja, hoje em dia, mais do que apenas uma questão técnica de ser fácil se divorciar, existe também a questão da pessoa não se sentir mais obrigada a continuar junto com alguém que não lhe faz feliz.
esse para nós talvez seja o aspecto mais interessante dessa pesquisa, porque até então havia não só a questão burocrática que impedia o divórcio, era difícil você se divorciar, mas também havia um imperativo moral que dizia mais ou menos que depois que você casa, você tem que conviver com essa pessoa até o fim da sua vida. Era um imperativo moral, não era só uma questão de papel, não era uma questão só de papel, era uma questão de um comportamento, que se repetia. Uma questão de princípio, uma questão de valores. O teu pai se comportava, né, assim, o teu avô se comportou assim, o teu bisavô se comportou assim. Então você se via nesse imperativo de ter que conviver com uma pessoa mesmo que você não a amasse. Hoje em dia a questão parece que não é só essa. A questão hoje em dia prende-se bastante com o fato, o divórcio, né, nesse caso, prende-se bastante com o fato da pessoa não se sentir feliz na relação e aí querer procurar uma alternativa, e nós queremos dar a nossa opinião, por exemplo, porque existe uma questão que se prende com a natureza do relacionamento, com a natureza do casamento. Casar não é uma coisa simples. Se relacionar-se com uma pessoa não é uma coisa simples. É muitíssimo difícil. A convivência diária com alguém, a rotina diária, ela é muito forte, ela é muito pesada. Comigo é muito fácil. Ela não é de maneira nenhuma fácil de gerir. Comigo é bem fácil. Contigo é o quê? Muito fácil. Comigo, ó. A mão com mel. Nós temos essa. A nossa experiência, por exemplo, eu acho que não serve como referência, porque a nossa convivência diária é muito doida. A gente não tem uma rotina. Acho que eu tenho a impressão que nós não representamos aquele casal que tem uma rotina muito fixa, porque a minha natureza é essa, talvez não seja tanta a natureza da minha mulher, mas acontece-me sempre qualquer coisa. Você é louco, você é doido. Nossa, não fala coisa com coisa, fica falando. E não fala coisa com coisa. Sua natureza... Não, mas é uma isso, coisa tá importante. Vendo? É isso aqui. Aí eu quero que ele foque. Volta pro assunto, meu filho. A gente acabou de ler uma pesquisa, vamos trazer informação pra galera. Aí começa a falar coisa que não tem nada a mas ver. eu vou voltar ao assunto. Então a nossa assunto rotina é essa é a rotina de o assunto importante aqui é preciso, para além do fato de querer, é preciso saber. E eu acho se relacionar. Ah, tá, entendi. É preciso saber. Então, olha só, uma coisa super importante que estava na pesquisa, que eu concordo, não sei se ele concorda, mas que eu concordo. Hoje em dia as pessoas elas estão muito imediatistas. É verdade. Eu quero ser feliz. É verdade. E quero agora, nesse preciso momento. Eu quero que você resolva o meu problema de carência agora. Eu quero que você seja a melhor companhia do mundo agora. E as pessoas esquecem que elas estão se relacionando com pessoas e não com robôs. Isso é uma construção. Eu não consigo programar o meu marido para que ele funcione 100% do jeito que eu gostaria que funcionasse e vice-versa. Tudo é uma adaptação, tudo é uma construção, tudo é um processo de entendimento, né? Relacionar-se é entender-se, também desentender-se. Mas voltar a entender-se, assim, essa parte de desentender a gente faz bem. E depois entender também eu faço também bem. A matemática é essa. Mas a pesquisa fala assim, muita gente hoje é muito imediatista. Então quando eles chegam... É um fato importante. Deixa eu terminar de falar. Então quando eles chegam mais ou menos no ápice do casamento, aí 2, 3 anos, aí baba, que tende a ser o período de crise, eles não aguentam. Então não aguentam continuar aquela relação, não aguentam ultrapassar esse período crítico, não aguentam ficar junto para discutir as questões. Então 2, 3 anos já chegou no nível de estresse absurdo, começou a fase crítica, cada um vai para um lado, se separa e começam outras relações. E depois o que é curioso é que na maioria das vezes existe uma repetição dessa questão com outro relacionamento. Ou seja, você vai chegar num ponto de saturação da maneira como você elimina todas as hipóteses de relacionamento que você tem, e aí você tem que conviver com aquilo que você é e com aquilo que a outra pessoa é. E aí é que começam as coisas a desandarem. Quando você tem que encarar
realmente aquilo que você é na relação e aquilo que a outra pessoa é. Isso talvez incomode muita gente. Não é muito fácil aceitar o outro como ele é. E sem que ele se adapte a você. E essas contradições que existem muitas vezes afastam as pessoas umas das outras. O que é triste, porque não há, vamos voltar ao clichê, não há relacionamentos comuns e não há contos de fadas para ninguém. Exatamente. Nós aqui estamos vivendo o dia a dia de um casal, nós vivemos o dia a dia de um casal completamente igual a todos os outros, mas que por qualquer razão... Se escolhe, que acorda e se escolhe. Exatamente. Eu acho que a diferença é que a gente é essa. acorda e escolhe continuar juntos, entendeu? Independente da noite ter sido não tão agradável, a gente ter tido qualquer tipo de discussão, a gente ter cada um caminhado por um lado em determinado momento, por qualquer que seja a razão. E isso acontece. Isso acontece, é natural, somos humanos. A gente se escolhe. Você tá toda a mão aqui toda hora, tá atrapalhando o vídeo. É porque tá pesando minha mão aqui. Mas enfim, o que eu queria também voltar aqui na pesquisa, pra gente não perder o fio da meada, um dado super importante que tá lá, e eu acho que quem é casado, quem tem uma relação, tem que ficar atento. Hoje tá muito mais fácil se relacionar com outras pessoas. Tá muito mais fácil você tá numa relação boa, ruim, mais ou menos, o que quer que seja, mas você tá numa relação e você colocar uma terceira pessoa nessa relação. Por quê? Porque as redes sociais estão aí. Então a pesquisa fala exatamente isso. Há algum tempo atrás, você demorava 20, 30 anos para reencontrar lá o teu namoradinho de infância, ou o teu amor platônico, ou alguém com o qual você tinha lá uma ideia de viver alguma relação. Você levava 20, 30 anos para encontrar. Agora quando não encontrava. Tá aí. Agora, na rede social. Agora a pessoa tá lá na tua rede social, tá lá no teu Facebook, tá lá no teu Instagram, vendo as tuas fotos, te seguindo. E aí, assim, uma mensagem, ela desperta muita coisa, né? Esse cuidado a gente precisa ter quando a gente está ainda vivendo uma relação. E independente da gente estar infeliz ou independente da gente estar feliz, se a gente escolheu estar com alguém, a gente precisa ter uma palavra que é muito importante, que nem todo mundo conhece o significado. Então pega aí, não vou falar o Aurélio, porque senão vou entregar a minha idade, né? Pega lá o Google e joga lealdade. O que é lealdade? Se você tá com alguém, se você ainda não decidiu separar, se você ainda não jogou limpo, se você ainda não foi sincero ao extremo, cara, não dê ouvidos ou não caia na armadilha da rede social, dessa coisa do passado. Por quê? Porque o passado ele só é bonito quando ele tá longe. Quando ele vem pra perto, quando ele se aproxima, ele vira presente. Quando ele vira presente, ele vira tudo igual a tudo que você já tem. Entenda-se, meus amigos. Entendam-se. É porque é o que a gente tá fazendo. Tá, beijo. É isso que a gente quer dizer. Lealdade. Procure o significado no dicionário. Lealdade. Já falou tudo. Não, beleza, peraí. Se você tá em risco de ultrapassar a esfera da lealdade, conversa antes. Tá? Acaba um ciclo e começa o outro, viu? Acaba um ciclo e começa outro. Tchau, galera. Beijo.